Oi crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje? Então, nós vimos em ciências nesse capítulo, falamos um pouco aí sobre a biotecnologia, sobre o uso de micro-organismos também, e ficamos sabendo que a biotecnologia são as técnicas de seleção e modificação de seres vivos para que eles produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento, E não é algo recente, a gente já viu que há milhares de anos os seres humanos selecionavam sementes para obter alimentos melhores e usavam também os micro-organismos, como fungos, na produção de bebidas, de queijos, sem saber que esses seres existiam, Aqui, por exemplo, então tem ali sobre o milho, Quando ainda nem existia agricultura, os seres humanos já começaram a selecionar as plantas para serem cultivadas, animais para serem domesticados. Então, como o milho, por exemplo, o trigo, o centeio. Então, eles começaram a fazer seleção dos melhores grãos para ver a produção melhorar também. Então, agora a gente vai lá na nossa última página da nossa apostila aqui de ciências, falar mais um pouquinho sobre esse assunto aí. Vejam que a gente está aqui então com um texto aqui na página 36 da apostila. Leia o texto com atenção. Mas antes de ler, eu quero que vocês lembrem lá do início do ano, quando a gente começou a falar das migrações, as primeiras migrações que existiram. Lá falava, sobre o milho, sobre as primeiras civilizações, o uso do milho, e depois mais tarde começou a ser plantado no resto do mundo. Então agora vamos ver ali. Muito antes de existirem as grandes espigas amareladas, disponíveis hoje em feiras e supermercados, o ancestral do milho era uma planta mexicana com poucos grãos, que se soltavam facilmente da espiga e uma casca praticamente intransponível. Seres humanos já usavam e manipulavam a forma selvagem do milho, um capim chamado teozinto, por volta de 9.000 anos atrás no México. Pouco depois, o grão foi trazido para a América do Sul, onde o processo de domesticação seria continuado. Será que a gente domestica plantas também ou só animais? Vocês vão ver aqui, A população humana do oeste da Amazônia continuou o processo. Eles tinham uma boa estrutura para a domesticação de plantas, explica. Naquele momento, índios da região já tinham grande experiência no manejo e na seleção de uma variedade de espécies, como feijão, abóbora e mandioca. Então, há 9.000 anos, uma variedade selvagem, chamada teozinto, foi usada para produzir a espiga de milho que conhecemos atualmente. Na imagem, então, estão representadas as espigas comerciais, as mais amarelas, e as espigas selvagens, mais coloridinhas. Então, ancestral, que aparece aqui em vermelho, quer dizer o indivíduo do qual descendem os outros indivíduos. Por exemplo, a planta ancestral é a planta que deu origem ao milho atual. Os homens ancestrais são aqueles homens que deram origem aos homens atuais, Intransponível, que era duro, resistente, difícil de ser quebrado. Então, os grãos eram poucos naqueles milhos, Tinham poucos grãos que se soltavam facilmente da espiga, mas a casca era muito dura, praticamente intransponível. Domesticação, agora aqui para vocês verem então como as plantas também podem ser domesticadas, é o processo em que plantas e animais são selecionados para apresentar determinadas características, como o milho então, que passou a apresentar mais grãos e ter a casca mais fina. Então eles começaram a ver que algumas plantas davam mais grãos, tinham a casca um pouco mais fina, e eles começaram a selecionar então esse tipo de planta para o plantio. Certo? Então agora nós temos aqui um pouquinho de interpretação desse texto aqui, e está perguntando, de acordo com o texto, que povos estão envolvidos no processo de domesticação do milho? Quais foram ali então? Foram os mexicanos e indígenas
da Amazônia. Os indígenas, eles chamavam o milho de maíz, né? Mais, com um Z no final. O milho nem sempre foi da maneira que conhecemos. Explique como ele foi sendo modificado para apresentar as características atuais. Então, nós vimos ali, né, que as pessoas começaram a selecionar aquelas espigas com grãos maiores, e essas plantas foram sendo reproduzidas até chegar à planta que nós conhecemos hoje, que temos na atualidade. Então, vamos lá. Então, as pessoas foram selecionando as espigas, né, com grãos maiores, e essas plantas foram reproduzidas até chegar a plantas que temos hoje. Vocês viram aqui que fala, né, inclusive, que esses indígenas da Amazônia, no oeste da Amazônia, eles já tinham uma boa estrutura para a domesticação de plantas, ou seja, eles já sabiam plantar nessa época, então eles já sabiam que a semente tirada da espiga do milho, colocada na terra, ia nascer novamente o pé do milho, né? Provavelmente com observação, com o tempo, fazendo isso, eles começaram a perceber que nasciam novas plantas e começaram a fazer, então, essa experiência de selecionar, então, os grãos melhores, né? Para nascer espigas maiores, espigas mais, com mais grãos, que tivessem a casca mais fácil de ser retirada também. Aqui diz até que ele já tinha experiência em manejar e na seleção de uma variedade de espécies, como feijão, abóbora e mandioca nesse tempo. Aqui agora a pergunta, qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho? Como nós falamos lá atrás, né? Então, a biotecnologia é isso, né? O uso de novas técnicas de seleção, né? Modificação de seres para que produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. Foi isso que eles fizeram. Então, vamos lá? A biotecnologia consiste em, vamos colocar no uso de técnicas e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem seu desenvolvimento. Então, vou colocar aqui para vocês verem de novo. Então, a biotecnologia consiste no uso de técnicas e modificação de seres vivos para que produzam substâncias ou melhorem o seu desenvolvimento. E isso foi feito com o milho, resultando, então, na planta, né, que conhecemos atualmente. E sempre está sendo feito, né, esse melhoramento de sementes, né. Tem até esses milhos transgênicos que é muito utilizado e muitas pessoas
não gostam de utilizar, né, porque tem medo dessas modificações que são feitas na planta. Então existe ainda bastante controvérsia quanto aos transgênicos aí. Mas também é uma forma de modificação, de tentativa de melhoramento de espécies que não tenham tanto problema com pragas, né, que tem um processo mais rápido de produção, mas é bastante ainda criticado, certo? E aí então nós encerramos aqui a nossa apostila também, falando aí por último da biotecnologia no uso, né, das plantações, e terminamos aqui a nossa apostila de ciências, mas ainda não terminamos nossas aulas, né? Na próxima aula a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Então, beijo e até a nossa próxima aula. Ah, não esqueçam de postar essa última página aqui, página 36, então, como tarefa da semana de vocês, tá? Façam aí a página 36 da apostila e postem no Positivo On como tarefa da semana, tá? Beijo, até a próxima aula.